Olá, amigos do Verde! Hoje eu vim trazer uma ótima notícia para vocês. Hoje eu começo uma nova série aqui no canal. A série vai se chamar O que plantarem. Nessa série eu quero levar até você todo o conhecimento necessário para você aprender o que cultivar em cada época e mês do ano. E ainda tudo que você pode cultivar em vasos, no quintal da sua casa ou na varanda do seu apartamento. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar as melhores sacadas para deixar a sua horta cheia de novos legumes e verduras especiais. Antes de eu começar a te entregar esse conteúdo mais que especial que eu preparei com todo carinho para você, me faz um favor? Vamos exercer o benefício de dar para receber. Eu te entrego o conteúdo e você me entrega o seu like, pode ser? Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que adoram plantar, assim como eu. Tudo isso é importante, gente, para não perder essa série que está simplesmente incrível. Vai por mim! Agora que você já fez a sua parte, eu vou começar a fazer a minha. Então, gente, agora que a gente já deu uma organizada na mesa aqui, para mim ter espaço para fazer o plantio, vamos pôr a mão na massa. Quer dizer, vamos pôr a mão na terra e plantar essas lindinhas. Eu tenho aqui tudo que eu preciso. Um regador, uma pazinha e uma garrafa PET com terra adubada. Gente, vocês vão perceber até o final desse vídeo que eu estou usando praticamente em todos os plantios materiais recicláveis, porque também vão dar mais uma ajudinha do planeta e você coloca em qualquer cantinho, otimizando o espaço que você tem na sua casa, na sua varanda, no seu apartamento, enfim. A gente tá aqui com as mudinhas, mas no início do vídeo eu tinha os potinhos com as sementes. Por que uma parte eu vou plantar com semente e a outra parte eu vou plantar com mudinhas? Por várias razões. A primeira delas, é a que eu acho mais importante, é o fato de que nem todo mundo, por exemplo, sabe que isso aqui, ó, é um lindo pé de berinjela, tá? E a outra vantagem é que se você plantar uma mudinha desse tamanho já e não a partir da semeadura, você vai colher muito mais rápido, tá? Essa plantinha aqui, você pode fazer a poda das folhas mais velhas. Você não precisa arrancar ela da terra e não precisa cortar também. Mas caso você resolva cortar, se você deixar uns 2 dedos e pouquinho da base dela, ela vai brotar de novo e você vai ter não um pé de alface grande do tamanho do primeiro, mas vai ter um outro pé de alface para você consumir com a sua família. Pensa que economia, mas tem uma questão, não são todas os tipos de alface, todas as variedades que dá para fazer isso, tá? Essa roxinha dá, a alface americana dá, a rúcula você consegue fazer com almeirão, tá? Mas não é todas as espécies, então tem que tomar cuidado, tá? Para não perder a sua planta. Vamos fazer um buraquinho aqui, ó, enterrando até essa basezinha aqui. É o suficiente para você conseguir plantar o seu pezinho de alface. Dá uma apertadinha de leve, mas não soca a terra, tá? Nessa garrafa PET você consegue plantar tranquilamente 3 pés de alface. Opa, enroscou aqui. Muita gente pode dizer assim, tá, mas está muito perto, uma não vai deixar a outra crescer? Gente, vai sim. O que acontece? Eu já fiz essa experiência, para mim funciona super bem. Ela desenvolveu bem, nenhuma atrapalhou a outra, porque o que acontece? Ela vai chegar aqui, essa vai abrir para fora, tá? A outra da ponta também. E a do meio vai ter o espaçozinho dela ali para crescer livremente. Aqui mais um pezinho. Opa, fizemos sujeira. Vamos deixar essa aqui mais firmezinha, não deixem com que a base da raiz, a pontinha dela ali fique aparecendo, tá, gente? Senão ela vai demorar demais para desenvolver. Então tá, olha só, que bacana. Em pouco tempo, em questão de 20 dias mais ou menos, você já pode colher a sua alface. Só mantenha ela no sol da manhã, preferencialmente, e no sol do finalzinho da tarde. Evite deixar ela no sol do meio-dia, porque as folhinhas são muito tenras, são muito macias e pode queimar. Seria isso para essa linda plantinha.
A próxima da lista é o almeirão. O almeirão, o plantio dele é muito parecido com o plantio da alface que a gente acabou de fazer. E eu acabei esquecendo umas coisinhas, tá? A rega da alface, a alface não gosta muito de ficar encharcada, tá? Da mesma forma que o almeirão. Já vou puxar o gancho aqui para falar dos dois. Tá? Eles gostam que a terra fique úmida, mas não pode ficar encharcada. Como que a gente consegue isso? Não é só não regando demais. A gente consegue isso porque o substrato, que é a terra, o composto de várias coisas que vão dentro da terra para plantar, ele tem que ser bem drenado e o vaso tem que ser bem furado embaixo. Isso serve para qualquer hortaliça, tá? Então, o que que tem nessa terra maravilhosa aqui? A gente tem terra vegetal, a gente tem areia grossa de construção, que vai fazer a parte da drenagem que eu falei para vocês, a gente tem humus de minhoca, a gente tem esterco de ave, mas você pode usar também esterco de gado, que fica mais fácil de você conseguir, e a gente tem farinha de osso aqui também. Para esse tipo de hortaliça, almeirão, alface, tem uma jogada muito legal. Sabe aquele café que você toma em casa, que fica no coador? Não adoçado, tá, gente? Só o pozinho no coador, deixa ele secar, mas tem que ficar bem sequinho, tá? Porque ele não pode estragar, tipo mofo, essas coisas. Deixa ele secar bem sequinho ao ar livre, depois coloca numa garrafa PET, tipo essa aqui, umas 3 ou 4 colheres de sopa e completa com água. Deixa em torno de 4 dias descansando e depois rega suas alfaces. Você vai ver a diferença. A alface gosta muito de nitrogênio, que é o base que tem dentro do pó do café. Aproveita essa dica, coloca nas suas hortaliças, você vai ver a diferença. Vamos plantar o almeirão então? Colocou terra até a basezinha ali. Dá uma apertadinha, suja a mãozinha mesmo. É fácil, depois é só lavar. É bom ficar em contato com a terra. Mais um. Deixa eu abrir mais um buraquinho aqui, senão ele não vai entrar. Pera aí. Mesmo que a gente faça um pouquinho de sujeira. Dá uma pressionadinha de leve. Olha só, que lindinho que tá ficando. E num pequeno espaço, você consegue 3 plantas. Se você tiver mudinhas em idades diferentes, você nunca vai ficar sem sua salada. Olha só. Fazer uma sujeirinha aqui. Prontinho. Depois é só regar suas plantinhas. E outra coisa, o almeirão é como a alface. Ele não gosta de temperaturas extremas, tipo o sol do meio-dia, por exemplo. Como ele está em vasinho, se você perceber que ele está pegando o sol do meio-dia, dá uma mudadinha de lugar no seu vaso, coloca no sol da manhã ou no sol do final da tarde. Você vai ver que ela vai agradecer. A próxima da lista é a rúcula. Ela não é uma unanimidade. É aquela relação, sabe, de amor e ódio. Quem gosta ama, quem não gosta detesta. É super fácil de cultivar. A gente fez com ela em mudinhas também, para você ver o desenvolvimento da plantinha. Olha só que graça. Aqui nessa mudinha tem 3 pezinhos. Ela vai se formando, vai dando um arbustinho em volta e enchendo isso aqui, que também é uma garrafa reciclada. A propensão de sol dela é a mesma das outras hortaliças, preferencialmente sol da manhã e final da tarde, e não o sol do meio-dia. Mas caso ela pegue, ela não é tão sensível quanto a alface, por exemplo, que vai queimar suas folhas. Faça os montinhos e vá plantando com uma certa distanciazinha, uma da outra. Mais buraquinho aqui, olha só. Eu sempre gosto de fazer assim, eu coloco 2 e coloco um aqui, como se eu fosse fazer o número 5 de um dado. Fica mais fácil e depois quando encher, uma não fica apertando a outra, sabe? Assim, ó. Quanto à rega, pessoal, ela gosta bastante de ficar com a terra úmida, mas como a maioria das hortaliças, não encharcada. Então é aquele mesmo esquema. Com o substrato que eu já falei para vocês antes, um substrato bem drenado, tá? E bem adubado, a gente vai
regando ela a partir do momento que você percebe que a terra já não está. Coloca o dedinho aqui na terra, ó. Esse é o maior medidor de umidade que você vai encontrar. Se o dedo sair assim, significa que a sua terra já não tem a umidade suficiente para suas hortaliças. Então, é hora de molhar. Os horários de molhar, sempre a gente recomenda início da manhã ou finalzinho da tarde, para a planta não levar aquele choque na hora do almoço, na hora de meio-dia, com aquele calorão. A gente recomenda isso porque pode cozinhar as raízes da planta, tá? Vamos colocar mais uma aqui. Acho que eu peguei mudinhas demais, gente, para esse vaso. Mais uma aqui e vai ficar show de bola. Sempre que você for plantar suas hortaliças, você pense que elas vão crescer, tá? Então, tome um certo cuidado com o local que você vai plantar. Para as rúculas, isso aqui tá perfeito, tá? Tem um espaço tranquilo, mas a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Vamos dar uma molhadinha, já que o dedo saiu limpinho. Olha só. Em pouco tempo, mais ou menos 25 dias, 30 dias, elas vão estar mais ou menos nessa altura aqui. Mesmo esquema da alface. Você pode ir tirando as folhas mais velhas e tem uma coisa, a rúcula não pode ficar muito tempo, deixar as folhas delas ficarem muito grossas. Ela já é uma planta levemente amarga. Se você deixar demais, ela vai ficar intragável para ser consumida. Então o ideal é o quê? Conforme ela vai crescendo, bem maior que isso, mais ou menos nessa altura, você vai podando ela em volta e fazendo as suas saladas. Até porque eu tenho certeza que nem todo mundo da sua casa é apaixonado por rúcula como eu. Essa plantinha aqui é a próxima da nossa lista. Essa é a couve-folha. Gente, essa planta aqui é super fácil de cuidar, mas ela tem uma peculiaridade. Ela talvez seja uma das campeãs em aparecimento de pulgão. É um bichinho bem pequenininho que faz um baita estrago nas suas hortaliças. Se você não tratar, ele pode passar para todas as suas plantas e comprometer o desenvolvimento delas. Mas é super fácil de cuidar. Você usa inseticida à base d'água, mas tome cuidado, nunca borrife o inseticida na parte da manhã. Sempre procure fazer isso no finalzinho da tarde, porque durante a noite o inseticida vai secar e não corre o risco de pegar o sol em cima e queimar as folhas da sua planta. A gente está plantando nessa garrafa PET de 5 litros. Outro aproveitamento. Vamos reciclar, gente, ajuda o meio ambiente. Mas há possibilidade de no futuro, porque a couve pode dar uma planta de até 1 metro de altura. Depende da quantidade de nutrientes que tem na terra que você colocou. Essa aqui é muito bem adubada, como eu já passei para vocês. Então a possibilidade de ficar uma planta enorme é muito grande. Você pode deixá-la crescer um pouco nesse vaso e transplantar para outro. Bem tranquilo. Olha aqui. Vamos colocar 2 pezinhos aqui. Por enquanto são bebês ainda, dá pra gente acomodar nesse vaso aqui. Sempre dando uma pressionadinha na terra para a planta ficar firmezinha, ó. Ela tá molinha porque ela tem uma haste comprida, mas o pé tá firme. Se você não fizer isso, as raízes vão ficar bambas lá dentro e a chance delas não se fixarem, demorarem mais ou não se fixarem na terra é muito grande. Nós vamos dar uma regadinha nela. Olha só, olha que linda. Tá pronto o seu vaso. Um vaso pequeno que cabe em qualquer lugar. Ela precisa pegar no mínimo 4 horas de sol para se desenvolver bem. Hortaliças de folhas escuras têm essa peculiaridade. Sempre pegar no mínimo 4 horas de sol. Olha só que linda. Gente, a próxima planta da nossa lista é o pimentão. Dá uma olhada nessas raízes e o quanto essa muda está saudável. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o pimentão está no top 3 de uma lista bem ruim. Ruim para você e para sua família. Ele está o top 3 na quantidade de agrotóxicos. É uma das 3 plantas consumidas pela população brasileira que tem a maior quantidade de agrotóxicos.
Então, plantar ele de forma orgânica vai fazer bem tanto para o seu bolso, quanto para a saúde sua e da sua família. Ele não tem muita dificuldade para cuidar não, viu? Basta que ele receba a quantidade de sol necessária, que é no mínimo 4 horas de sol por dia, e a quantidade de rega adequada. A mesma regra funciona para praticamente todas as hortaliças, tá? Nada de deixar a terra encharcada, mas você coloca o dedo na terra, o seu dedo tem que sair assim. A partir do momento que seu dedo estiver assim, você não rega mais, tá? Espera você colocar o dedo na terra e ele sair sequinho. Aí você vai lá e rega a sua planta. Tomando esses cuidados, você vai ter uma planta linda, cheia de flores e, consequentemente, cheia de lindos pimentões para você. Dá uma olhada onde ele foi plantado. Isso aqui é uma PET de 5 litros de água sanitária. Depois de tudo que a gente plantou até agora, você já percebeu quantas quantos vasilhames a gente deixou de botar no lixo? Eu gosto muito de enfatizar essa parte porque eu acho que a reciclagem faz da gente uma pessoa melhor, ajuda o planeta e contribui. E outra, quando os seus filhos virem você reciclando materiais, eles vão ter já uma consciência ecológica. Não é bacana isso? Dá uma olhada que linda a nossa mudinha. A próxima da nossa lista é essa lindinha, essa delícia aqui. Essa planta talvez seja a que eu mais tenha prazer em cultivar e ver o desenvolvimento dela. Eu até tenho um apelidinho para elas, é Beth, as minhas beterrabas. Olha que planta incrível. Essa muda aqui está muito saudável. A única coisa que as pessoas têm dificuldade às vezes em cultivar a beterraba é pela paciência. Se você semear ela leva em torno de 60 a 120 dias para você poder colher. Tem gente que não quer esperar tudo isso. Eu, particularmente, prefiro plantar ela em mudinhas, porque assim ela desenvolve mais rápido e eu consigo fazer a colheita muito mais rápido. A quantidade de sol e a quantidade de água é meio que uma regra geral, tá, gente? Ela não gosta de ficar encharcada, mas também você não pode matar ela de sede, tá? Substrato úmido, um substrato bem drenado para não parar a água e regas constantes, tá? Secou, você vai lá e rega. Olha só, tem 3 mudinhas no mesmo espaço. Outra coisa que é bastante importante com a beterraba, que eu acho uma das vantagens incríveis, é o fato de você aproveitar tudo nela. Você pode fazer bolinhos e colocar a folha dela. Você pode colocar a folhinha dela em sopas, você pode fazer refogado com a folha. Então, quer dizer, você imagina um vegetal que você pode utilizar ele inteiro, não vai nada fora. É muito legal, porque você pode fazer a salada de beterraba com a casca, ralado bem fininho. Sabe aquela parte fininha do ralador? Você pode ralar bem fininho, não precisa nem tirar a casca da beterraba. Olha só que lindo que tá ficando. Isso aqui é um galão de amaciante. Eu sei que eu estou enfatizando bastante a questão da reciclagem, mas, gente, é muito importante fazer isso. A gente tem tanta coisa. E outra, não é só importante para o planeta, é importante para o nosso bolso também. Imagina se tudo que eu plantei até agora e o que eu vou plantar ainda, eu tivesse que comprar um vaso, por exemplo. Olha o gasto que eu teria. E isso tudo aqui estava dentro da minha casa. Foi só lavar direitinho. É bom a gente lavar, tá, gente? Qualquer produto de limpeza que você usar, é bom você lavar bem o recipiente para não ficar nada que vá prejudicar o desenvolvimento das suas plantinhas, né? Olha só, mais uma mudinha aqui. Que lindo que tá ficando esse vaso. Plantem beterrabas, eu acho que vocês vão se apaixonar da mesma forma que eu sou apaixonada por essa planta. Gente, vale a pena esperar o tempo que a gente tem que ficar aqui aguardando crescer a parte do tubérculo embaixo. Vale muito a pena, eu garanto para vocês. Olha só que linda. A nossa penúltima mudinha
da lista antes da gente passar para a semeadura das sementes é a berinjela. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não gostava muito de comer berinjela, mas uma vez fizeram berinjela empanada para mim e eu me apaixonei. A partir de então, hoje eu sou uma consumidora de berinjela. Dá uma olhada que linda essas mudinhas. Aí você vai se perguntar, mas o que esse saco de terra está fazendo aí em cima da tua mesa? Gente, a berinjela, ela dá um arbusto, então é legal que ela tenha bastante terra para espalhar as raízes e ter sustentação. Esse saco de terra é o saco onde veio areia grossa para mim fazer a mistura no substrato. Para que eu vou jogar fora? Vamos reutilizar. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é fazer a furação desse saco aqui, ele é bem resistente, viu? Ele vai suportar o plantio tranquilo. Fazer buraquinhos para ter a drenagem correta na hora de fazer a rega, não ficar a terra toda molhada, toda encharcada, tá? Do transplante dessa muda até a colheita dos primeiros frutos leva em torno de 65 a 80 dias mais ou menos. Gente, eles não vão ficar todos prontos para colher por igual. Você vai ter um fruto totalmente pronto, maduro, você vai ter um pequenininho, um maiorzinho, você vai ter floração. Acontece dessa planta aqui, ela levar meses em produção de frutos. Olha que bacana! Então você vai comer berinjela por vários meses. E ela é de super fácil cultivo, viu? É só você cuidar com a quantidade de água e principalmente a geada, tá? Ela não pode pegar a geada, porque é uma planta bastante sensível. Outra coisa é na época da floração. Se você puder evitar de deixar ela pegar muita chuva na época da floração, você com certeza vai colher bastante fruto, tá? Olha que bonito. Um saco de plástico num cantinho onde pega o sol da manhã e uma parte do sol da tarde, você vai conseguir produzir suas berinjelas. Quando essa muda crescer, ela talvez precise de um estaqueamento. A mesma coisa que a gente faz com o pé de tomate. Coloca umas varetas, tá? E dá uma amarradinha nela, porque quando os frutos começam a crescer, eles começam a pesar, para você não correr o risco de quebrar a sua planta. Olha que bacana! Então, gente, agora ao invés de uma plantinha, nós vamos plantar duas. Por que nós vamos plantar duas agora nesse vídeo? Porque essa aqui é a melhor, talvez seja a melhor combinação que tem dentro de uma cozinha. É a nossa famosa cebolinha e a salsinha. Primeiro nós vamos plantar a de mudinha. Eu optei por pegar 3 montinhos de mudinhas compradas e colocar juntinho, porque vai formar uma toceirinha mais rápido. Deixa eu ajeitar aqui, mais profundidade. Sempre acomode bem a sua plantinha para não ficar nenhuma raizinha para fora. Dá uma apertadinha. E completa com terra. Sempre dando uma apertadinha de leve, tá, gente? Não precisa socar a plantinha dentro da terra, mas ela também não pode ficar solta, tá? Mais um pouquinho aqui. Vamos preencher do outro ladinho ali que ficou um buraquinho. Pode botar um pouquinho acima a terra, porque toda vez que você molhar, consequentemente a terra vai assentando, tá? Ela tá levemente apertadinha aqui, você vai molhar, ela vai assentando e vai começando a baixar. Pode acontecer de você ter que repor a terra ali, porque a raizinha vai ficar aparecendo um pouquinho, tá? Vamos dar uma regadinha. Manter sempre a terra úmida. Eu gosto muito de enfatizar isso, tá, gente? Não deixar a terra seca, nem nas suas mudas e principalmente nas suas sementes, tá? Porque elas não vão germinar. A semente da salsa tem uma peculiaridade, tá? A salsinha, ela pode germinar em torno de 2 a 6 semanas. Dá uma olhada no tempo, a diferença de tempo, 2 ou 6 semanas. Gente, é muito tempo. Por que isso acontece? Porque a semente da salsa, ela pode entrar em dormência. Mas tem um truquezinho que eu costumo fazer e que dá muito certo, que eu vou mostrar para vocês agora. Você pega a semente da salsinha e deixa de molho na água morna. Gente, morna, não quente. Sabe aquela água gostosinha que você põe a mão que tá morninha? Coloca as suas sementes ali, deixa de molho 24 horas. Depois é só plantar.
Esse método vai fazer com que quebre a dormência da sua semente e ela vai germinar muito mais rápido. Quando você for plantar, não exagera na semente. Bota um pouquinho, tá? Porque normalmente nascem todas as sementinhas. Se você colocar o pacote todo, você não vai ter aonde colocar a salsinha. Haja prato diferente na sua cozinha para colocar tanta salsinha, tá, gente? Prontinho. Mesmo esqueminha, vamos cobrir com aquela terra bem fininha, ó. Sem pedacinhos de madeira, sem pedrinhas, sem torrõezinhos de terra. Pra gente dar uma forcinha para nossa semente, tá? Porque ela não precisa fazer força para romper a terra e crescer e se tornar uma linda plantinha. Mais um pouquinho aqui. A salsinha e a cebolinha, gente, elas gostam de sol como qualquer outra planta, tá? Um mínimo de 4 horas de sol por dia. Nessa garrafa PET, você pode colocar em qualquer cantinho da sua casa. Você pode colocar na janela da sua cozinha, por exemplo. É só você abrir a janela e colher as suas plantinhas fresquinhas e temperar o seu almoço, o seu jantar, o seu sanduíche, o que você quiser, tá? Aqui a gente vai colocar a plaquinha para a gente não esquecer a data que foi plantado, tá? O tempo mais ou menos de colheita é o seguinte: quando ela está em torno de 10 a 12 centímetros, você pode começar a colher. Você não precisa arrancar a salsinha, tá? Tem gente que faz isso e acaba perdendo a mudinha, é uma judiaria. Você vai lá e corta, você pode cortar com a unha mesmo, tá? Vai lá, despenca as folhinhas que você precisa, o resto do pezinho vai continuar brotando normalmente. Olha só que bacana. E tá aqui, gente, plantadinha a nossa salsinha e cebolinha, a melhor dupla da nossa cozinha. Antes da gente plantar a próxima semente, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Alguma vez na vida você já tirou uma cenoura da terra, lavou ela e comeu com as folhas? Vocês não têm noção da delícia que é. Gente, chega a ser doce. Mas com certeza, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, eu tenho certeza que você já comeu. E é dela que nós estamos falando, da cenoura. Ela é super fácil de cuidar. Mais uma plaquinha para a gente ter um cuidado e um controle do crescimento da nossa planta. A colheita leva da semeadura direta de 80 a 120 dias, tá? A cenoura tem uma peculiaridade. Ela leva para germinar a partir de uns 17 dias. Claro que quando a gente diz a partir, quer dizer, depende da região onde você mora, depende do seu clima, depende de muita coisa, tá? Você pode fazer a semeadura dela, não põe muita semente, tá, gente? Porque geralmente nasce todas elas. Olha só. Tenta espaçar o máximo possível. É claro que se germinar tudo e você que tiver que fazer um desbaste das plantas menorzinhas, faça tranquilo, não tenha dó, porque você vai conseguir um desenvolvimento melhor da raiz da cenoura, que é o nosso objetivo. Quando você for colocar a terra, é o mesmo esquema para toda a semeadura. Uma camada fininha de uma terra sem torrõezinhos, tá? Cobriu a parte da semente, toda ela. Evite torrões, evite pedacinhos de madeira, evite pedrinhas, porque ela vai acabar fazendo com que a sua semente ou demore demais para germinar, ou não tenha força para ultrapassar esse obstáculo e se tornar uma plantinha. Prontinho, toda ela cobertinha, uma camadinha bem fininha de terra. A gente vai regar, dá uma pressãozinha aqui. A gente vai regar, sem encharcar demais, tá, pessoal? Sempre que for semente, úmido, mas não encharcado, para a gente não correr o risco de apodrecer as sementes e acabar não germinando. É isso aqui. Mesmo esquema para todas as semeaduras. Nunca pode secar a terra, tá? Não deixar encharcado, mas também não deixar seco. Você tem que ter um certo cuidado. Se você mora em regiões mais quentes, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Vai correr o risco de ter que molhar 2 a 3 vezes por dia, tá? Outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês.
Dá uma olhada aqui. Esse aqui é a parte de cima de um galão de 20 litros de água. Totalmente feito drenagem, os buraquinhos certinhos ali. A gente está utilizando com um suporte embaixo para poder usar as duas partes do galão. Olha que bacana. Numa outra parte eu já tenho plantado as minhas batatas e aqui a gente plantou a cenoura. Olha que show de bola! Em pouco tempo elas vão começar a germinar e você vai ver, vai cuidar e vai ver o desenvolvimento dela. Outra coisa importante, as folhas da cenoura são deliciosas. Você pode colocar em sopas, você pode colocar em caldos, você pode fazer refogadinha, colocar em bolinhos. Outra planta maravilhosa que dela se aproveita tudo. Olha que bacana! A nossa próxima plantinha é o espinafre. A gente pegou aqui uma variedade do espinafre Nova Zelândia. Essa semente, gente, é tipo a salsa. Você precisa quebrar a dormência dela, senão ela demora demais para germinar. Ela pode levar de 14 a 40 dias ou mais se ela entrar em dormência. É o mesmo truquezinho da salsa. Você coloca as sementes de molho numa água morna e deixa 24 horas antes de fazer o plantio. Vai desenvolver muito mais rápido. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma garrafa PET de 2 litros e já preparei os furinhos. Tem que colocar a semente 2 centímetros dentro da terra, tá? Um pouco diferente dos outros plantios que eu mostrei para vocês. Eu vou colocar uma sementinha aqui, porque isso aqui, se germinar todas as sementes, ele vai caindo. Ele é meio rasteiro assim, então você pode colocar num lugar mais alto e deixar ele pendente. Fica muito bonito também, tá? Deixa eu colocar uma sementinha em cada um. Depois a gente vai cobrir com uma camada de terra. Aqui. Aquela terra sem pedacinhos de madeira, sem pedrinhas, sem torrõezinhos de terra para poder desenvolver melhor a sua plantinha. Regra base para tudo que você for semear. Vou relembrar de novo o que a gente tem nesse substrato, tá? Substrato é o composto que a gente usa para fazer o plantio. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei 4 partes de terra vegetal, uma parte de areia grossa para dar a drenagem, uma parte de humus de minhoca e meia parte de farinha de osso. Tá super adubada, não tenho que não cresça e não fique lindo com uma composição de terra dessa, né, gente? Vamos dar uma regadinha aqui, deixa eu dar um pouquinho mais de pressão. O suficiente para umedecer o solo. E tá plantado o nosso espinafre. Gente, ele demora de 40 a 120 dias para fazer a colheita. Mas o que acontece? Se você tiver uma planta com 6 a 8 folhas, você pode começar a colher as folhinhas. É o mesmo sistema da alface, você pode colher as folhas em volta e o pé vai continuar crescendo. Aqui a gente faz o mesmo esquema. Quer colocar numa sopinha para o seu bebê, para o seu filho pequeno ou para você mesmo? Colhe as folhas em volta e mantém o pezinho ali. Ele, inclusive, é onde você tirou as folhas, ele pode vir um outro segmento, uma outra brotação. Olha que legal! Aproveitem essa dica. O rabanete, ele é uma das culturas mais rápidas para você colher. Se você tiver um bom substrato, bem adubado e cuidar dele direitinho, da semeadura à colheita, ele fica pronto em torno de 25 a 30 dias. Olha só, você semeia e em um mês você colhe os seus rabanetes. Assim é a sementinha dele, ó. Você vai semear. Se nascer muitos pezinhos e ficarem muito juntos, você pode fazer o desbaste como em qualquer outra cultura. Olha só que bonitinha a semente. Você semeia bonitinho aqui, o mais longe que você conseguir. Claro, sempre vai cair uma semente do lado da outra e vai acabar nascendo umas plantinhas grudadinhas, tá? Você vai escolher a planta que tiver mais saudável e a outra você vai eliminar. Eu sei, dá dó, acontece comigo, eu fico muito triste quando eu tenho que fazer isso. Mas é necessário para a sua planta desenvolver bem e, consequentemente, ficar com a batatinha de dentro mais gordinha. Vamos semear aqui, mesmo processo
de terra o suficiente para cobrir a raiz. Esse suficiente para cobrir a raiz, gente, é em torno de meio centímetro, tá? Você vai cobrir toda ela. Ali já caiu um torrãozinho, ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pode ter os torrõezinhos que impedem o crescimento, a germinação da semente e, consequentemente, o crescimento do pezinho? Se você vê que você colocou por cima, dá uma verificada, ficou uma pedrinha, ficou um pedacinho de madeira, ficou um torrãozinho de terra muito duro, dá uma retirada nele. Que aí você vai ter um crescimento por igual das suas plantinhas. O rabanete é outra grande maravilha da natureza. Você pode usar toda a planta. Você usa a parte da batatinha que fica dentro da terra, que ele é um tubérculo, e você usa as folhas também. As folhas ficam muito gostosas em refogados, bolinhos, você pode colocar na sua sopa. Ele tem alto valor nutritivo, tanto as folhas quanto a parte do tubérculo. Prontinho, gente. Toda ela coberta. Vamos lá. Mesma regra para regra. Deixa sempre úmido, nunca encharcado e nunca seco. Em regiões mais frias, que nem aqui no Rio Grande do Sul, vai acontecer da gente regar os rabanetes e ter que regar dali a 2, 3, 5 dias, dependendo do clima que tiver na época que a gente plantar. Mas em lugares quentes, você vai ter que manter essa terra sempre úmida. Em 25 a 30 dias, você vai estar com as folhinhas deste tamanho, as bolotinhas grandinhas, e você já vai poder tirar para fazer a sua salada. Ele é uma delícia, é levemente apimentado. Para quem gosta de hortaliças assim, é um prato cheio. Olha só, prontinho. A nossa próxima plantinha é uma parente próxima do rabanete. É o nabo. Essa variedade de nabo que eu escolhi para plantar hoje é o nabo pera. Ele leva de 40 a 80 dias em média, sempre que a gente dá esses valores é em média, tá? Vai depender do clima da sua região. Da semeadura até a colheita, em torno de 40 a 80 dias. E, gente, a germinação dele se dá de 4 a 6 dias. É muito rápido. Outra planta que você não pode colocar sementes demais, tá? Senão você vai ter uma quantidade absurda de nabo para colher. E lembrando que sempre que você tiver muitas plantas no seu pote, na sua tampa de bolo, como eu estou usando aqui, você tem que fazer aquele desbaste das plantinhas mais fraquinhas, deixando sempre as plantas que estão mais vigorosas, mais saudáveis, crescerem até a colheita. Mais um pouquinho aqui no meio. Olha só. Mesma situação das outras hortaliças. Cobre o suficiente, porque essa sementinha é muito pequenininha, tá, gente? Não dá para colocar muita terra, senão você vai sufocar ela e ela não vai ter força para germinar e romper a terra para poder se transformar numa linda planta. Cobre tudo bonitinho. Ela tem um sabor muito parecido com o rabanete. Ela é meio picante, mas em salada é muito gostosa. Quer dizer, eu gosto, né? Tem gente que não gosta muito desse tipo de salada, mas eu sou apaixonada por saladas picantes. Rúcula, rabanete, nabo, são todas variedades que eu aprecio demais. E tem muita gente que eu sei que gosta também. Colocamos a terrinha por cima e vamos fazer a rega da mesma forma que a gente regou as outras sementes. Uma coisa que eu não falei nas outras hortaliças, que eu lembrei agora, é o seguinte. Enquanto estiver nessa fase de mudinha, de sementeira, o legal é você colocar sempre no sol da manhã. Outra coisa que a muda não aceita, não tolera muito, é o vento. Tá? Se as mudinhas estiverem pequenininhas e estiver ventando muito, tenta proteger elas num lugar onde não pegue muito vento.
o vento acaba queimando, porque é uma planta muito sensível. Ela recém está germinando. Então, assim, acaba queimando as folhas e vai prejudicar o desenvolvimento e você pode até perder as suas mudinhas. Olha, vai ter que ter muita gente para comer a quantidade de nabo que vai nascer aqui nesse pote. E o aproveitamento também, gente, é a parte de cima, é a tampa de uma embalagem de torta. Olha que bacana, também serviu de vaso. Continuamos reciclando tudo que a gente tem dentro de casa para não poluir tanto a natureza. Olha que show de bola! Eu vou colocar a plaquinha, como a gente colocou nas outras, para a gente ter, lembrando, aquele cuidado. Quanto tempo vai demorar para germinar, quanto tempo a gente vai levar para colher os nossos nabos. Gente, a nossa próxima plantinha que a gente vai semear é o agrião da terra. O agrião da terra, ele tem uma colheita muito diferente das outras plantas. Você não precisa esperar a planta crescer totalmente para utilizar. Você pode cortar, quando ela tiver em 3, 4 centímetros os brotinhos, colocar no sanduíche, fazer uma saladinha, usa como você quiser. A germinação da semente dá em torno de 1 semana e a colheita na planta adulta fica em torno de 60 a 80 dias, levando em consideração aquele mesmo critério que eu falei para vocês nos outros vídeos. Vai depender do clima da sua região. Vamos semear ele agora. Gente, não coloquem muita semente, tá? Tem um truque que a gente faz quando tá semeando plantinhas assim, que eu não passei para vocês, que eu lembrei agora. Aqui, ó. Olha só a quantidade de semente que vem num pacotinho. Gente, eu uso as sementes da Isla, tá? Não tô fazendo propaganda. Existem várias marcas boas no mercado. Mas como para mim essa aqui sempre funcionou e eu não perco nenhuma semente, eu optei por usar sempre essa marca e ela é bem fácil de conseguir na região onde eu moro também. Voltando à quantidade de semente. Olha só a quantidade de semente, olha o pouquinho que eu coloquei aqui, porque rende muito, gente. Essa semente nasce toda, não falha uma. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai guardar e vai intercalando. Quando esse aqui estiver grandinho, você já faz uma nova semeadura. Aí você não vai ficar sem o seu agrião. Vai ter sempre agrião novinho na sua sacada, no seu quintal, enfim, aonde você for plantar. Mesmo esquema, gente, uma camadinha fininha de terra só para cobrir a semente, para não sufocar a sua sementinha. Assim, vamos cobrir todas, não deixar nenhuma aparecendo. Cantinho aqui também. Aquela reguinha básica que a gente tem que dar para manter o substrato úmido e não encharcado, nunca seco, como eu já falei para vocês. Prontinho. Está semeado o nosso agrião da terra. É só deixar ele numa luminosidade de sol direto em média de 4 horas por dia e manter a rega certinha. Aqui eu fiz já tinha passado para vocês, mas vou reforçar de novo o quanto isso é importante. Fazer esses papeizinhos onde você coloca o nome da planta, a data que você fez o plantio, você coloca o tempo de germinação e você coloca em média a data da colheita. Por que isso? Porque se você tem ali que o agrião germina em torno de 1 semana, e já passou 20 dias e nada aconteceu, você tem que perceber que você está fazendo alguma coisa errada, tá? Se a semente for de qualidade e você fez tudo certinho, em 1 semana, em média, 12 dias, desculpa, 1 semana, 10 dias no máximo, ele tem que germinar, tá? Nunca esqueça de colocar essas descrições para você não se perder. Porque se você for plantar um único vasinho, tranquilo. Mas e se você tiver várias culturas? 5, 6, 7. Se você escolher todas essas 16 que a gente resolveu passar para vocês agora, você vai ter que ter um controle. Faça a plaquinha assim, ó. E você não vai se perder no tempo de germinação e nem no tempo de colheita. É isso aí, gente. Isso aqui é sobre o nosso querido agrião da terra. E chegamos ao penúltimo da nossa lista, que é o pepino de salada. Gente, o pepino, a colheita se dá em torno de 50 a 60 dias.
E a germinação dele é muito rápida, em torno de 4 a 8 dias. Fiz uma sujeirinha aqui na mesa ao colocar o saco, porque estava meio ruim de trazer ele, que está muito pesado. A gente está optando de novo por usar um saco descartável, é um material mais grosso, tá? Não é fininho, não é fácil de rasgar, para a gente ter aquela questão do ecologicamente correto também, tá? Vai ser feita uma drenagem, como eu falei no outro vídeo, toda uma drenagem em volta para não ficar a terra encharcada, e a gente vai ter bastante sustentação para os pés de pepino aqui. Ele não dá uma raiz muito grande, mas ela vai meio longinho assim, então a gente precisa ter um pouco de terra para poder o pepino produzir depois também, tá? Deixa eu colocar aqui as sementinhas. Eu vou plantar uma quantidade maior de sementes aqui. Aí a gente faz aquele sistema do desbaste de novo, tá, gente? Escolhe sempre as plantinhas que estão mais vigorosas, que estão mais saudáveis. Elas vocês mantêm e as outras vocês descartam, tá? Cobrindo novamente. Uma profundidade, o pepino precisa de uma profundidade da semente de 1 centímetro mais ou menos, tá? Não precisa ser mais que isso. Prontinho. Vamos à rega. Manter também o solo sempre úmido, nunca encharcado. Lembrando que a gente ainda vai fazer as furações, tá? Eu não fiz a drenagem do saco aqui para não fazer mais sujeira do que eu já fiz na mesa, tá? Depois é todo ele furadinho para poder a água passar. Gente, o pepino, ele precisa, vocês sabem que a maioria das pessoas pelo menos sabe que ele dá um baraço comprido, tá? O que que acontece? Eu não posso deixar o pepino crescer e o baraço encostar no chão. Tem algumas técnicas que você pode fazer para conseguir fazer uma amarração no seu pé de pepino e conseguir que ele produza tranquilamente. Você pode usar 4 estaquinhas de madeira de taquara compridas e pode ir amarrando ele para ele subir. Quando der os pepininhos, eles vão ficar penduradinhos, fica muito bonito. Outra técnica também é usar um fio, amarrar um fio aqui no vaso, no plástico, e pendurar na altura do teto. Conforme ele vai crescendo, você vai amarrando ele também. O ideal seriam 4 fios, né? Um aqui em cada canto. Aí ele vai crescendo, você vai amarrando ele, você vai ver que lindo que fica. Começa a dar as florzinhas e os pepininhos vão ficando pendurados. Gente, é muito legal. E outra, que você ir na sacada do seu apartamento ou na varanda da sua casa e colher um pepino que você mesmo plantou, orgânico, isso não tem nada melhor, é maravilhoso. Esse foi o plantio do pepino. Então, gente, agora estamos terminando. Essa é a última planta da nossa lista de 16 plantas para se plantar no mês de agosto. E essa planta é muito especial para mim, porque é uma planta que eu nunca cultivei, mas que eu tenho um interesse muito grande em aprender a cultivar, que é a couve de Bruxelas. Eu tinha preparado um outro vaso bem grande para plantar ela, mas o que acontece? A gente deve fazer a semeadura e o transplante das mudas primeiro, porque assim você não faz com que a plantinha sofra e ela se desenvolve quietinha, desde que ela tenha toda a quantidade de sol, toda a umidade que ela precisa. Ela tem que ficar protegida de vento, tá, gente? Vamos usar a sementeira. Dá uma olhada só na sementeira que eu estou usando aqui. Essa sementeira, você não precisa utilizar esse tipo de sementeira, tá? Mas você consegue com facilidade na internet. Você pode usar aquele seu copinho de café, você pode usar um potinho da cozinha, desde que você faça a furação certinha na parte de baixo para fazer a drenagem da água, qualquer recipiente serve para fazer uma sementeira. Utilizando todos aqueles cuidados de terra fininha para cobrir, a profundidade da semente, tranquilo, qualquer recipiente pode virar uma sementeira. A couve de Bruxelas, ela aceita temperaturas bem baixas. Ela sobrevive tranquilamente numa temperatura de até, gente, 10 graus abaixo de zero. Então ela não tem problema com geadas. O problema dela é com o calor. Passou de 24, 25 graus, a planta já começa a sofrer e prejudica muito na produção das couvinhas.
Assim, ó, a colheita dela se dá da semeadura entre 90 a 140 dias, tá? Só que a germinação é super rápida. Entre 5 e 10 dias você já vai ver as suas plantinhas saindo da terra. Para você plantar a couve de Bruxelas, você tem que deixar no mínimo 1,5 cm de profundidade, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Usa o próprio cabo da pazinha para fazer um buraquinho para colocar as suas sementes. Coloque pelo menos 3 sementes, tá? Se caso alguma não germinar, você não vai perder a sua plantinha. Caso as 3 germinem, você escolhe as plantas que estiverem mais saudáveis e a outra você descarta. Vamos colocar aqui. Ela é muito pequenininha, gente, então tome cuidado para não encher o buraquinho que vocês fizeram com sementes, tá? Senão, se você colocar sementes demais no mesmo lugar, elas vão brigar muito por nutrientes e por espaço, consequentemente elas não vão germinar direito. Você não vai ter plantas saudáveis também, tá? Prontinho. Como eu não sei exatamente qual é o tamanho dessa planta, pelo que eu pesquisei, ela dá um arbusto em torno de 80 centímetros. Acho que seria isso aqui mais ou menos, tá? Vou plantar pouca coisa, porque daqui a pouco eu não tenho mais espaço, tá? Eu tô muito animada para ver o desenvolvimento dessa planta, que é uma planta que eu vou aprender a cultivar junto com vocês, porque essa aqui eu nunca tinha cultivado, tá, gente? Vamos ver o desenvolvimento dela juntos. Vamos cobrir bonitinho, sempre dando uma apertadinha de leve, sem pressionar demais para não enterrar a semente, tá, gente? Se vocês apertarem com o dedo, a semente vai para o fundo e ela não vai ter força para vir para cima de novo. Bem aquela quantidade de terra para fechar aquele buraquinho que vocês fizeram de 1,5 cm. Mais uma aqui. Nessa fase da semeadura da couve de Bruxelas, ela precisa pegar pelo menos o sol da manhã, tá, gente? A terra sempre úmida e o solzinho da manhã para ela poder desenvolver bonitinho, tá? Vamos molhar aqui aquela quantidadezinha de água para deixar úmida a sua terra e não encharcada. E prontinho. Agora nós vamos acompanhar o crescimento delas juntos. Essa foi a última planta da nossa lista de 16 espécies para plantar no mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, você curtiu, amou ou tanto fez para você? Me conta aqui nos comentários, sua opinião é muito importante para mim. Se você ficou com alguma dúvida, escreve para mim. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo para aprender e começar a cultivar a sua própria horta na sua casa ou apartamento. Beijinhos verdes e até o próximo vídeo.